A vontade que eu tenho aqui é que esse vídeo tivesse 3 horas de duração, mas não vai ter não. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Mas eu também lhe convido a ouvir, a refletir, porque, meu amigo, a corneta em cima do Tite e da seleção brasileira é um negócio avassalador, que muitas vezes vem em comentários pré-moldados, frases prontas, pensamentos feitos, que parecem ficar guardados, e aí eu não estou falando de profissionais da área não, eu estou falando inclusive de torcedores, em mídia social, em rede social, em mesa de bar. Fica tudo guardado ali, esperando, pronto. Quando vem um tropeço, ou um jogo morno, um jogo que a gente chama de ruim, pronto. Vem tudo à tona novamente, as pessoas tiram do saquinho de comentários prontos todas aquelas frases e despejam com uma raiva danada. Frases do tipo, a geração é ruim, a seleção é fraca, o trabalho do Tite é péssimo, ou o técnico é incompetente, a seleção não tem ideias, o Brasil não tem tática. Gente, desculpa, você pode não estar enxergando, ou pode até não gostar da tática, mas dizer que não tem é ignorância, é falta de conhecimento, é falta de boa vontade talvez, porque é óbvio que as ideias estão ali, é óbvio que a tática está ali. Muitas vezes dá certo, outras vezes não dá, mas o Brasil já variou 4-1, 4-1, 4-2-3-1, agora ele ataca em vários momentos num 3-2-5, que é algo que se nós víssemos em outras seleções, a gente ia falar sobre ideias modernas, a gente ia provavelmente elogiar. Isso quer dizer que dá sempre certo? Não, mas é interessante ver o Renan Lodge jogando como um ponta pelo lado esquerdo, protegendo o lado direito o Danilo, que funciona como um terceiro zagueiro. Isso quer dizer que vai ser sempre show, um festival freestyle de habilidades individuais, dribles e jogadas circenses? É claro que não. Do outro lado você tem uma proposta e um adversário. Seleções sofrem ainda mais com isso, porque vamos lá, treino é vida, treino é ouro no futebol. É ali que as ideias são postas, repetidas e trabalhadas. E absorvidas, obviamente, pelos jogadores, para levarem isso para o campo. Com as seleções se reunindo sazonalmente, cada vez com menos tempo, os treinos são cada vez mais rápidos e mais raros. Então você ter a automação dos trabalhos, a coisa coletiva perfeitamente fluindo, é cada vez mais raro. Ao passo que você tem uma informação global cada vez maior, ou seja, todos os adversários do melhor ou do pior nível, esses caras vão fazer um raio-x de você, que está tendo pouco tempo para treinar. Então, criar sempre é mais difícil do que aparar o adversário, do que barrar o adversário. Então, convenhamos, numa visão bem rasa e simples, de que defender, se organizar para defender, é mais simples do que se organizar para atacar. Ser criativo é sempre muito mais difícil. E achar espaços é ser criativo. Não individualmente, tá? Achar espaços de uma maneira coletiva, ou seja, com todo mundo se mexendo, fazendo os movimentos automáticos para achar os passes, obviamente para deixar jogadores em situação de 1 contra 1, que aí é onde surge a individualidade. Ninguém aqui é contra o talento, ninguém aqui é contra o drible, a gente vai já chegar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é que os jogos de seleções, eles estão ficando muito equilibrados e cada vez é mais difícil para o time mais talentoso achar espaço na defesa de quem não quer jogar, ou de quem está abdicando de jogar, ou se defende com competência. E isso está muito escancarado hoje, mas não é de hoje. Se você fizer um exercício, eu já falei sobre isso no blog, no Esporte Interativo, já falei nas redes sociais, fiz até esse desafio. Na verdade é um convite a gente pensar. Lembre dos piores jogos que você viu de seleção brasileira. A esmagadora maioria desses jogos foi contra adversários fracos, ou o que a gente chama de ruins, ou times que abdicaram de jogar. Isso passa a impressão de um jogo enfadonho, de um jogo chato, de um jogo com o Brasil às vezes com 80% de posse, 70% de posse, 65% de posse, mas sem conseguir achar espaço, porque do outro lado tem uma ideia, do outro lado tem uma proposta, do outro lado tem uma estratégia, e que às vezes funciona. No caso de Brasil e Venezuela, o Brasil venceu, criou ferramentas
para gols, inclusive gol anulado, mas a ferramenta para se chegar ao gol, ela foi bem treinada e bem executada. E aí, no final das contas, o gol foi anulado por centímetros. Ok, mas a gente precisa perceber o mecanismo que funcionou. Então o Brasil teve, principalmente no segundo tempo, algumas chances. E o gol sai na ideia original do Tite, que era sempre aglutinar jogadores pelo meio, empurrar a defesa da Venezuela para trás, gerar espaço entre as linhas e explorar muito os lados do campo e tentar encurtar o caminho para a área, que era com esses cruzamentos. Em algum momento isso ficou feio? Ficou feio. Isso foi perfeitamente executado? Não, mas o gol inclusive sai de uma jogada assim. Então as ideias estavam ali, a tática estava ali, mas pode não ter sido o maior dos entretenimentos, ok? Como historicamente jogos assim, com muita discrepância técnica, eles não são um grande entretenimento. Mesmo que você tenha ali um 7-0, um 8-0, em algum momento vai ficar até chato, né? Porque o jogo vai ser um esculacho e ninguém tá ali sentando para ver um esculacho. A gente quer ver uma troca. Se você for pensar em luta, eu adoro MMA, já comentei MMA inclusive no Esporte Interativo. Se eu olhar uma surra, não deve ter tanta graça, né? As melhores lutas são lutas que tem o quê? Trocação. E pegando ainda esse exemplo, Anderson Silva ou lutadores que você gosta aí, contra adversários que levavam a luta o tempo inteiro pro chão, que amarravam a luta, passavam a impressão, esses adversários, que os caras que a gente gostava, o que eram mais talentosos, estavam lutando mal, ou estavam fazendo uma luta ruim. Só que o adversário puxa essa luta para baixo, e aí nesse caso do MMA, eles puxam literalmente para baixo, pro chão. No caso do futebol, puxa para baixo o ritmo, puxa para baixo a execução das ideias, puxa para baixo a diversão. No normal, em seleção, é mais ou menos isso. Então, historicamente, assim, eu cresci ouvindo jogos do Brasil contra adversários muito mais fracos eram tidos como atuações ruins. A não ser quando o Brasil esculachava, né? Metia um 4-0, 5-0, aí passava a impressão de que o jogo tinha sido sempre muito bom. Mas em vários momentos, o Brasil, em gerações que você acha que só tiveram glórias, também foram criticados ali. O ciclo antes da Copa de 2002, tivemos vários desses jogos aí. Então, o que eu quero dizer é, o Brasil podia ter jogado melhor, é óbvio, sempre pode. Mas não necessariamente porque tem que vir o drible, a individualidade, a ousadia do treinador. Muitas vezes é a execução dos passes, a velocidade dos passes. Porque sim, parece ser muito difícil isso que eu vou dizer, mas o passe, ele é mais importante que o drible, tá? Eu sei que isso causa um desespero em algumas pessoas, mas é o que é. A evolução do futebol, ela passou e ainda passa muito mais pela circulação da velocidade da bola, da qualidade com que essa bola circula no campo, do que necessariamente do talento individual de um cara para driblar, até porque, assim, os bons dribladores são mais raros que os bons passadores, né? O drible é de fato um efeito muito individual, é algo de muito dom. O passe é algo treinado e que envolve o outro também, né? Porque eu posso ser um ótimo passador, mas se ninguém gerar linha de passe para mim, não aparecer para receber, não vai adiantar absolutamente nada, né? Eu não vou ter para quem tocar, eu vou tocar pro cara na fogueira. Então o que eu quero dizer com tudo isso é assim, calma na corneta em cima da seleção, porque assim, o desempenho da seleção em eliminatória com o Tite, assim, é avassalador, né? O Brasil tá invicto, assim, pouquíssimos gols tomados, um aproveitamento batendo 90%. Então assim, é algo muito competitivo e que muitas vezes pode não ser divertido, como várias outras seleções não são. A Alemanha tem cansado de ser cornetada por toda a imprensa alemã. O trabalho do Joachim Löw pós 2018, muita gente tem reclamado, a audiência tem caído. Na França, apesar do título de campeão do mundo, tem N jornalistas que acham que o Deschamps podia soltar mais a equipe, que o time podia jogar mais fluido. A Espanha passou por um momento de transição. A Itália vem recebendo boas críticas, porque de fato tem mudado muito a sua forma até de executar futebol, mas isso passa por um momento de fundo de poço quase do time italiano, então assim, era mais fácil você perceber melhoras. Então calma, porque o cenário de seleções, ele não é tão favorável assim para você achar que vai ter sempre ali um circo na sua frente, uma grande peça de teatro com todo mundo fazendo desempenhos de malabarista sozinho. Não é assim que a banda toca, não é assim para onde o futebol caminha. E a gente precisa focar no passe, precisa focar no processo, precisa olhar as movimentações coletivas e o adversário, que tem um outro dentro do campo, para a gente fazer essas formulações de frases feitas de que não tem talento, de que a tática não presta, de que o Tite é incompetente. Gente, não tem nenhum outro treinador hoje brasileiro mais capaz para estar à frente da seleção do que o Tite, que está entrando no seu segundo ciclo de Copa do Mundo. Isso é muito raro e o Brasil segue com um desempenho, né, com resultados muito constantes
e desempenhos que obviamente o Tite vai procurando melhorar aqui, melhorar ali. Somos a melhor geração da história? Não, mas hoje você tem um jogo muito equilibrado, com equipes e seleções e culturas produzindo também muitos talentos. Você olha hoje para universos que antes ou historicamente não eram dos mais talentosos, e você vê, aí você fala, a melhor geração tal é hoje, a melhor geração de fulano é hoje, a melhor geração de fulano é hoje. E aí eu dou exemplo, né? Você tem Bélgica, você tem Colômbia, você tem a Suíça, você vai ter vários exemplos de seleções que assim, hoje vivem o melhor momento da sua história no que diz respeito a talento coletivo. E aí você está tendo a distância, o gap que existia entre países, ele está ficando cada vez menor, então às vezes fica mais evidente as ideias que você não gosta ou jogos menos divertidos, mas assim, não é um problema exclusivo do Tite nem da seleção brasileira, beleza? É isso, agradecendo a sua audiência e a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, pega este link, bote no seu grupo da família que tá lá esculhambando a seleção brasileira, ou no grupinho da pelada, dos seus amigos da faculdade, da escola ou do trabalho, galera que tá lá puta com o Tite, aí você pega e fala, gente, vamos dar uma respirada e dar uma ouvida aqui, pode até ser que os caras continuem esculhambando, mas pelo menos se dá a chance de ouvir um outro lado, né, uma outra versão, beleza? É nóis, tamo junto, quem não tá inscrito, por gentileza, dá essa moral aí, mete o like, mete o dislike e dá a dica pra galera. Fala, ó, Bruno Formiga tem um canal ali, porque tem gente que nem sabe, né? Às vezes, então, às vezes tem gente que prefere não ficar sabendo mesmo. E o cara às vezes pode saber e cagar solenemente, mas pode ser que ele saiba e apareça por aqui. É nóis, tamo junto, um abraço.